Olá pessoal, olá gente amiga, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, como eu estava falando no vídeo anterior, né, em relação à família militar, mas também em relação, né, que a gente tem visto, foi comemorado o 25º aniversário, né, da defesa do nosso país. Antes era dividido, né, cada repartição tinha o seu fundo, tinha as suas diretrizes, e hoje não, hoje a gente tem o Ministério da Defesa, né, e que tendo o ministro Múcio como, né, o seu ministro dessa pasta da defesa. E por muitos e muitos anos a gente tem visto aí várias colocações, até a nível, né, social, né, entre a sociedade, né, a discussão entre os militares e entre o civil. Lógico, há uma grande diferença, gente. Tudo tem um porquê, tudo tem uma logística, tudo tem uma precisão. E não contente, né? A gente tem que entrar nessa parte que é muito lucrativo, né? A parte do bélico, né? O beliculoso, né? O belicoso, né? Que é, né? Aquela construção de navios, a construção de material, né? Bélico, armamento, né? Isso tudo a gente viu por anos e anos, né? Que os Estados Unidos, ele entrava em guerras que não era nem dele, né? Nem do próprios Estados Unidos, que são 54 estados, né? E não era, né? E eles entravam ali com uma grande porcentagem de valores, né? E esses valores era sempre o quê? Para vender, né, esse bélico para que fossem usados, logicamente, nas guerras que ainda existiam e que ainda existem, né? Um exemplo aí a faixa de Gaza, um exemplo a Ucrânia, e que muitas das vezes foi abafado, né? E que a gente vem aí ver novamente a recolocação da ordem mundial, né, da ONU, e não só da ONU, como várias outras, como que a gente pode falar? São a junção do multilateralismo no mundo, né? Porque precisa disso. A gente vê o G7, estamos rumo ao G8, porque o Brasil, ele é sim uma das maiores economias do mundo, né? Tem tudo para dar certo, tem tudo para ser recolocado, para nós seguirmos aí em 2032 rumo ao G8. E o que acontece? A gente viu aí uma pós-tentativa de golpe, né? A gente já teve aí o ex-presidente Bolsonaro preso, ele se encontra preso, e lógico, toda a junção das demais categorias que também serão presas, né? A gente tem visto aí muito movimento do Supremo Tribunal Militar, que é mais antigo que o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, e tudo isso, gente, a gente, pasmem, né? A gente vê o dedo do tio Sam, vamos dizer assim, né? Dos Estados Unidos, que sempre ali financiou para que os países fizessem para ele, né? E não tão distante, o Brasil, ele tem aí capacidade muito maior, que muitas das vezes foi o quê? Foi desfeito, foi cauterizado, foi parado, estagnado, para que ele não crescesse mais do que ele tem de potência no mundo, pasmem, né? E por que não aconteceu isso? Por causa da própria política no nosso país, que por muitos e muitos anos foi aí foi assim estagnado, né? Não foi colocado ali realmente aquilo que é. E como, né, os Estados Unidos, ele percebe que ninguém mais quer ser mandado por ele, porque ele virou uma grande potência, né? Levando aí para vários países, o nosso não diferente, o sonho americano, e que isso
vem sempre alimentar o beliculoso, né? O bélico. O que é isso? É o país produzir, né? Produzir navios, produzir naves, produzir toda aquela situação bélica, né? E que muitas das vezes a gente viu aí na época tão recente aí o Joe Biden, né? Ali financiando, né? A guerra, né? Da Ucrânia com a Rússia. E por que eles vão fazer isso? Porque a Ucrânia tá ali, né? No mesmo território que a Rússia, mas lógico, a Rússia não perderia por causa de território, porque isso daí não é mais visto, não fazemos mais guerra por territórios, porque cada um já tem o seu próprio território. Mas a gente sabe que a França tem a Guiana Francesa, que um tempo lá atrás eles foram ajudar aqueles países, enfim, gente, é muita coisa, são milhares de anos, né, para que se estude tudo isso, para que se entenda tudo isso. E um simples brasileiro comum, né, ele vai sempre, muitas das vezes, levado por essa bolha que é a extrema direita, que não está só no Brasil, como está no mundo inteiro. E a gente precisa entender a realidade das coisas, não ficar com superfúgios, né, e que traz até guerras frias no seu próprio país, como está acontecendo lá nos Estados Unidos, como tem acontecido em vários outros países. Lógico que os Estados Unidos, ele vai perdendo praticamente força, né? A gente tem visto aí o Trump com toda essa taxação, a gente vê que o mundo não aguenta mais, né? E como o Brasil, ele é o porta-voz da ONU, ele tem ali muitas coisas pelo mundo afora, né, em relação à Colômbia, ele tem uma força muito grande. O Brasil pode se tornar algo muito maior, até que os Estados Unidos, né? E claro que os Estados Unidos, como a presidência ali do Trump, vai se preocupar com isso, né? Porque, gente, e se a gente entendesse o que aconteceu lá no G7, né? A gente viu que quase o Trump foi preso, quase o Putin também foi preso. Então, essas coisas, essas relações internacionais, o brasileiro também tem que saber, né? Ele tem que sair dessa casca, desse casulo que se criou, né? Por causa desses parlamentares patrocinadores do lobby, que agora eles não recebem dinheiro de fora, eles usam o próprio dinheiro do nosso país, né? Ele pega ali, pega colar para fazer situações que não deveriam mais acontecer no nosso país, mas que infelizmente acontecem, né? Mas que está sendo ali cada vez mais. Por que existiu a COP30? Por que existiu o G20, né? Todas essas particularidades que vai o quê? Trazendo de volta a força do nosso país. Mas por que nós não vamos produzir para nós? Por que nós não vamos investir para a nossa economia? Por que não? Porque os Estados Unidos, eles sempre quis mandar o quê? Quis mandar na nossa terra. Eles acreditavam que o Brasil era o quintal deles, né? Que eles podiam vir, pegar tudo que quiseram, né? Fazer o que fizeram, né? E depois de quase 500 anos, tivemos agora, né, ano passado, a justiça no nosso país, que é combater, né, as tentativas de golpe. E que nós tivemos aí o primeiro passo para que não houvesse mais tentativas de golpe, por isso que o presidente foi preso. Também o presidente Collor foi preso, a gente sabe disso, né? E vários outros parlamentares que vão o quê? Vão começar ou a fazer o que eles estão lá para fazer, né? Que é a favor da sua pátria, ou vão sair fora, ou vão ser chamados para que se retirem, né? Vão ser cancelados. Isso é fato, isso é lei, isso é constitucional, né?
Claro que a nossa lei, ela também tem vigência ali com a Carta Magna, né? Porque em outrora nós não tínhamos nem a nossa própria lei. A gente lembra lá do José Bonifácio Andrada e Silva, né? Que foi, assim, muitas das vezes os Silvas que surgiram o Silva, né, que surgiu no Brasil para que houvesse ali uma identidade. Claro que isso hoje não voga muita coisa em relação à nossa Constituição Federal, que é a nossa Constituição. Ela precisa, né, ser seguida, ser respeitada, ser executada, e é por isso que a gente tem o nosso poder executivo. Mas o que eu quero falar? Eu quero falar em relação ao bélico, né? Que a gente já vem ouvindo aí rumores desde o ano passado, ano retrasado, né? E que foi uma das maneiras que houve ali, a gente se recorda, né? Que até que um dos textos que foi feito em relação ao Mercosul, que houve uma briga lá em Montevidéu, né? Uma discussão que quase que ia terminar, ia destruir, né? Ia terminar o Mercosul e depois voltaram atrás. Aí o pessoal com a extrema-direita foi lá e inventou o tal do Parlasul, porque não existe Parlasul. Parlasul é a maneira de traduzir o Mercosul, né? Mas Mercosul é Mercosul e não vai mudar. E a gente viu também muita gente, principalmente pessoas que a gente via no nosso estado, no meu caso aqui do Mato Grosso do Sul, senador Nelson Trade, né? E a senadora Tereza Cristina, Tronic também entrou no meio, mas depois saiu. Então, assim, essas coisas que o Tribunal Superior Eleitoral precisa, com muito mais ênfase, de não deixar, porque assim, ou acaba logo de uma vez os partidos políticos, né? Ou se regulariza, tem uma reforma entre isso, porque senão a pessoa faz errado, muda de partido. A pessoa não é mais ficha limpa, ela muda de coligação, né? Traz outras pessoas que... Então, assim, é um conjunto de situações que, se não acertar agora, não se acerta nunca mais, né? Ou se retira logo esse povo, né, de lado, retira do que tem feito, do que tem... A gente viu aí essa caminhada que lá o Nicoloso lá quis inventar para que se... diz que foi para esconder o que estava acontecendo entre o Banco Master, mas não tem como esconder mais, gente. As coisas hoje não são mais como há 20 anos atrás, há como 30 anos atrás. Hoje nós temos justiça 4.0, nós temos várias outras situações, né? Por mais que entraram com a inteligência artificial aí desenfreada, né? Com algoritmos à torta e à direita para mudar o que... Por isso que eu falo, a gente não tem que ir por fontes, a gente não tem ir pelo que os outros estão falando, e sim pelo que porque está acontecendo, aquilo que tem que ser, e que muitas das vezes as pessoas mais simples, mais assim, ignorante mesmo naquilo que pensam saber e não sabem, porque estão ganhando dinheiro, isso é fato. A pessoa que faz isso está ganhando dinheiro, né? E não tem mais como esconder também essa situação. A gente tem a Receita Federal, a gente tem a Receita Federal Aduaneira, a gente tem vários meios de ver isso daí. A gente está vendo, né, que o nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, é um homem muito inteligente, sabe, colocou pessoas certas para trabalhar. Claro que não tem como mudar de uma hora para outra, né, porque as pessoas também não entenderiam, e como eles querem, muitas das vezes, atrapalhar o que né, como se fosse uma ditadura, porque se as pessoas chegarem e falar assim, agora a partir de agora vai ser assim desse jeito e coisa e tal, as pessoas vão até dizer que é uma ditadura, e não é. Era aquilo que era para ser feito e não fez, e agora as pessoas estão, né, querendo colocar uma situação que não é aquela coisa de ficar mentindo até que se torne realidade, mas ela nunca vai se tornar. A mentira sempre vai ser mentira. Então o que a gente viu
Eu cobrei muito isso, eu falei assim, poxa, nós temos um ministro da defesa, que é o Múcio, mas é o que menos aparece nas situações. Aí inventaram a Merege, inventaram lead, inventaram um monte de coisa, gente. É igual o que aconteceu com o Roberto Navarro, ex-superintendente de uma autarquia grande aí, que é o Sebrae, e que ele, né, foi usado na época da tentativa de golpe para que ele atrapalhasse a nossa vida econômica, né, atrapalhasse as nossas finanças, né, e que cada vez mais, né, a gente tem visto aí a cobrança também, né, do Banco Central em relação a tudo isso. Dos males, o menor foi que a gente tem aí, ainda bem, o Pix, né? Para que nós largasse mão de cartão de crédito. Mas os parlamentares, patrocinadores do lobby, né? Pasmem, vão lá e inventam situações para que 5% fosse para os cartões de créditos, né? E por que só 5%? Porque a taxa é altíssima, né? Ela passa até da taxa Selic. É como eu falo, muitas das vezes as pessoas querem, porque a taxa, vamos seguir pela taxa Selic. Existe os trâmites financeiros que é pela taxa Selic, mas não existe só a taxa Selic, né? Se existe só a taxa Selic, nós estávamos muito bem, né? Obrigado, mas não existe só a taxa Selic. Então, em relação ao bélico, que a gente vem falando desde o ano passado aqui nesse canal, né? Podem estar vendo os outros vídeos, né? Claro, o meu outro canal eu já consigo colocar o vídeo posterior, mas esse ainda tem que esperar aí um monte de situações para que a gente possa colocar. Mas é isso, gente. Os Estados Unidos não manda mais no Brasil. Ele não tem... claro, como nós somos multilateralismo, nós precisamos, né, dessa diplomacia. Lógico, nós não vamos perder a nossa diplomacia. Mas o que acontece? Nós não precisamos mais produzir para os Estados Unidos. Nós temos que produzir para nós mesmos. Nós temos que ficar aqui, né? É igual o agro. O agro, por muitos anos, o brasileiro viveu de restolho, porque o agro exportava, né, todos esses alimentos para fora e a gente ficava com o resto, né? E que a gente vai diminuindo, não vai crescendo como deveria crescer em vários outros países, né? Que já tem aí quase 1 bilhão de seres humanos, a gente vai ficando ali mirradinho, vai ficando ali de qualquer jeito, né? Para que viesse aí acontecer, que foi praticamente essa minuta do golpe, né? Toda essa tentativa de voltar, que o Brasil voltasse a ser uma colônia, fosse do tempo do Império, né? E nós não podíamos ter deixado isso acontecer, logicamente, porque nós somos um país independente. Quem que não gostaria de ter um Brasil, né? Igual a França. A França tem a Guiana Francesa. Por quê? Porque depende da França. A França que manda e desmanda lá, né? É assim que funciona. Então, gostaria-se, né, que o Brasil também fosse uma Guiana Francesa, mas nós não somos uma Guiana Francesa, né? Nós somos um país rumo ao G8, e é isso que nós devemos, né, como pátria, como soberania, entender que essas coisas têm que ficar aqui. Muitas pessoas ganharam dinheiro que nunca antes na vida delas tiveram a oportunidade de ganhar, né? Eu vi aí de ontem para hoje, né, de antes de ontem, que um rapaz recebeu um valor de R$200 mil na conta dele, e ele devolveu, e o pessoal lá deu R$1.000 para ele, né? Um negócio assim. Por quê? Porque aquilo que não é seu, não é seu. E aquilo que é para vir, que era do seu avô, do seu tataravô, do seu pai, vai vir para você, né? Vai vir para nós. Tudo que é da gente um dia volta para nós. Pode ter certeza, e quanto mais ainda vai voltar. Agora, a gente esperar, né, que os Estados Unidos venham continuar mandando no que é nosso, já deveríamos ter a nossa estação espacial. Não temos, né? Era mais fácil, a gente viu aí, ainda bem que explodiu aquele
aquele foguete lá que desde o dia 22 de novembro tava para ser lançado, aí lançou, ele se explodiu, né? Ainda bem, né? Que tudo está ao nosso favor, porque até o que a gente fizer errado vai estar certo. Mas nós não podemos admitir mais que os Estados Unidos da América do Norte mande na gente, porque nós somos independentes. Nós somos independentes. O Trump quer mandar no mundo, o mundo acata o que ele tá falando se quiser, né? Porque existe a reciprocidade, existe tudo isso que a gente precisa manter em pé, né? A nossa soberania, a nossa pátria em pé. E a gente tem que acreditar nisso, porque nós somos brasileiros. E o que tá no Brasil tem que ficar no Brasil, não tem mais que sair daqui, né? Nem navio, nem uma bala que for de revólver tem que sair do Brasil para Estados Unidos, não. Eles que vão fazer as coisas deles lá, e acredito eu que o mundo inteiro não vai querer mais fazer nada para eles, né? Porque eles não existe, gente, império nenhum, coisa nenhuma que vai ficar em pé para sempre, né? E os Estados Unidos, a gente tá vendo aí a decadência cada vez mais. Nós em 1994, eu tinha 13 para 14 anos, né? Tínhamos aí a oportunidade de já ter ultrapassado os Estados Unidos, né? Quando o real era aí igual ao dólar, né? Estávamos ali lado a lado, mas veio de novo, né, a tentativa de golpe, veio toda essa bagunça da época lá do Fernando Collor de Mello, né? Então, assim, é preciso que o brasileiro e a brasileira entenda. Mexeram até nas igrejas, gente. Mexeram até nas igrejas. A gente tá vendo aí tudo caindo por terra. E a gente falou, né? Eu falei muito no meu canal, tanto lá também da oração Palavra e Louvor, né? Graças a Deus que hoje eu não preciso seguir uma religião, mas respeito todos têm o meu respeito, né? Que a gente não pode ser a favor da intolerância religiosa, nem política, mas a gente tem que entender a realidade das coisas. A gente eu lembro muito bem quando o Joe Biden mandou ali bilhões para o Levinsky, né, que é o presidente da Ucrânia, para que tanto sofrimento que acontece pelo mundo, né, tantas guerras que já não deveria mais ter, mas ali os Estados Unidos bancava, né, a Ucrânia. E aí eu escutei esses boatos esses dias falando que ele estava chamando o presidente Lula para que ele, junto com ele, fizesse não sei o que lá da faixa de gás. Nem sei se isso é verdade ou é fake news, porque é tanta coisa que acontece nesse Brasil hoje que a gente tem que, né, ver na íntegra o que realmente está acontecendo. Mas a gente viu que a Embraer voltou ao normal, né? Voltou para as mãos do Brasil novamente. Ninguém desse país vai fazer mais nada para pessoas de fora, mas sim para a nossa pátria. E é assim que a gente tem que viver. As coisas têm que ser para nós, não para fora, né? Para fora as pessoas têm que aí lutar com a sua pátria, né? Com a sua soberania, com a sua constituição, enfim, né? Cada um tem o país que merece, vamos dizer assim, né? E o nosso já passou da hora da gente ter aquilo que é nosso, de fato, de verdade, e que se a gente não for atrás da verdade, né, a mentira fica prevalecendo aí até que a verdade seja colocado à prova e vença como sempre vai vencer, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos continuar esperando, né? A gente não quer que o ministro Múcio fique parado lá olhando, não. A gente quer ouvir ele falar, né? E a gente tem lido no portal lá do gov.br e tem poucas coisas, né? Não se fala mais como estava se falando antes, né? Porque a gente tem que
entender realmente aquilo que é nosso. A gente não tem que esperar país nenhum para fazer, a gente mesmo tem que fazer, né? Tá na hora da gente começar a ter aquilo que é nosso, a trancos e barranco, até acertar, mas que seja para o Brasil, não mais construir para fora, né? Porque a gente tem capacidade, a gente tem pessoas, né? A gente tem inteligência e tá na hora de começar a ser aquilo que é agora. Que a rede social vai estar cheia de gente falando mal das pensionistas, agora que a gente começou a ouvir lá, porque também é uma maneira de esconder, né, a realidade das coisas, né? Mas vamos continuar aí, que esse ano de 2026 a gente tenha mais clareza do que a gente não teve em 1000 anos, né? Para que a gente possa ter aquilo que é nosso, a posição que o Brasil tem que ter no mundo, tá? Rumo ao G8, tá bom? Ó, gente, forte abraço. Eu tô pensando se eu vou fazer relações internacionais. Eu tô pensando, né? Porque pessoal tem, agora é pessoal trabalhar. E a gente vai estar aqui, ó, de olho, observando tudo que tá acontecendo, tá bom? Beijo, segue a gente, curte, comenta, compartilha. E não se esqueça de... quando vocês se inscreverem, tem um sininho lá. Fala para que todas tudo que a gente fizer, você possa tá vendo aí no seu celular, tá bom? Beijo, tchau!